Olá, mulheres, como vocês estão? Passando aqui para o nosso videozinho da semana, né? Nós estamos aí na nossa série, começamos falando sobre feridas emocionais, agora estamos falando de como ser curadas, né? De uma maneira simples, mas baseada, né? Com um apoio bem profundo na palavra de Deus, que com certeza, se você seguir esses passos, né? Vai sim acontecer cura na sua vida. Então, nós começamos falando que precisamos reconhecer que precisamos de ajuda, primeiro ponto. Depois de reconhecer, pedir ajuda. Depois, saber quem nós somos em Deus de verdade, né? Para que todas essas mentiras sejam destronadas. Resolver-se, né? Com o nosso pai e a nossa mãe, né? Que aí tá ligado ao nosso masculino e o feminino. Construir uma vida sobre a palavra de Deus, andar sobre a direção do Espírito Santo, né? Foi o que nós falamos até aqui. E tá tudo bem explicadinho, gente, nos vídeos, né? E hoje nós vamos falar, né, de um sétimo e último passo aqui, que é buscar agradar a Deus. Gálatas 1:10 diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Um segundo versículo, 1 Tessalonicenses 4:1. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, pedimos e exortamos no Senhor que creiam nisso cada vez mais. Colossenses 3:23, 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Por quê, gente? Que eu fundamentei muito bem, né, esse sétimo passo, que é buscar agradar a Deus. Uma pessoa curada, uma pessoa resolvida com a sua vida, a preocupação dela é em agradar a Deus. Conhecedora da palavra e obedecendo andando segundo a palavra, em obediência a essa palavra, ela não precisa se preocupar. Porque muitas das vezes os homens, eles não vão gostar da nossa aparência, do nosso jeito, né? Da forma única como nós fomos criados, ou talvez da forma como a gente fala, porque todo mundo que tá aí cumprindo o propósito, todo mundo que tá aí, né, fazendo algo relevante, infelizmente, a própria palavra do Senhor diz que nem o Senhor Jesus, né, ele conseguiu agradar a todos, ele foi o mais rejeitado de todos. Então isso vai acontecer, rejeição vai acontecer, abandono vai acontecer, traição vai acontecer, humilhação, injustiça nem se fala. Mas se nós estivermos vivendo a nossa vida com o desejo de agradar a Deus, né, vai, gente, dá tudo certo. Não tem como dar errado, né? Ainda que a gente passe por dificuldades, e eu não estou dizendo de dar tudo certo, de uma vida perfeita, não. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, como diz o salmista, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Então é nesse sentido, né? Uma pessoa curada, ela não tá por aí pensando em agradar os outros, ela não tá por aí pensando como que vai fazer para ser vista ou não. Ela vai seguir o Senhor, buscando a direção do Espírito Santo para tudo que ela fizer, e ponto, né? E aquilo que vier e bater nela vai voltar. Vou dar um exemplo aqui. Como vencer a rejeição? João 6,37. Todo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Então, querida, quem te amou é muito maior do que quem te rejeitou. Para vencer o abandono, Salmos 27:10. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor cuidará de mim. Aleluia, né? O Senhor, ele cuida de você. Traição, Deuteronômio 7:9. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos.
Então, queridas, que poder que a traição pode ter se nós pertencemos a um Deus que é 100% fiel e que vela pela palavra que sai da sua boca, né? Ela jamais voltará vazia. A humilhação, Isaías 61:7. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá a porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará a porção dupla e terá alegria eterna. Aleluia! E a injustiça, né? Que é a mãe das feridas. Malaquias 4:2. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros de estrebaria. Viu, queridas? Todos os remédios para essas feridas, eles estão dentro da palavra de Deus. Mas nós vamos precisar, né? Renovar nossa mente, como diz Romanos 12:2, né? Preencher a nossa mente com as verdades para que a gente fique livre da mentira, né? O que fizeram com você não diz respeito a você, diz respeito às pessoas. Então, deixe com as pessoas aquilo que pertence a elas e siga, né? Livre, curada. E constantemente nós temos que vir nesses passos, né? Isso aqui não é uma coisa para um dia, isso aqui é para a vida toda, né? Porque todos os dias, como eu já disse, vão acontecer situações desagradáveis e desafiadoras. Mas se a gente manter os nossos olhos fixos no Senhor e na sua palavra, né, brotará a cura das asas dele. E para a gente finalizar, Tiago 5:14-15 diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ele será perdoado. Então tá aqui, gente, o remédio, né? A gente vai orar agora. E eu creio de todo o meu coração, em nome de Jesus, que vocês vão receber cura agora. Seja a rejeição, o abandono, a humilhação, a traição, a injustiça latente na sua vida. Eu creio em nome de Jesus que agora haverá cura pela oração, né? A oração com fé curará o enfermo, né? Não é só doença física. Nós somos tripartes, corpo, alma e espírito. E se a gente estiver doente em qualquer uma das partes, essa doença vai refletir na nossa vida, na nossa história, na nossa caminhada. Então, essa cura vai brotar. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por mais um projeto concluído. Eu te agradeço, Senhor, pelas feridas emocionais. Eu te agradeço por como curá-las, né? Veio direto do coração do Senhor para nós. E eu sei, Jesus, que nada que o Senhor faz, nada que o Senhor direciona é em vão. Então, assim como diz a tua palavra, eu declaro curadas pelo poder do nome de Jesus todas essas mulheres que estão acompanhando essa série. Eu declaro, Jesus, que a partir desses dias elas vão começar a ver mudanças de comportamentos. Algumas até nesse momento, Pai, de conhecer essas verdades, estão chorando bastante, mas essas lágrimas, elas são de cura, são lágrimas que estão brotando cura do interior dessas mulheres, Pai. E eu creio, Jesus, eu creio que o remédio para curar essas dores é a sua palavra. Então, muito obrigada por esse tempo precioso com elas. Assim eu oro, te agradeço e as abençoo em nome de Jesus. Amém. E se você, querida, né, estiver precisando de uma maior profundidade, né? Pode marcar um horário comigo, o número tá aí na bio do Instagram. E a gente conversa um pouquinho e vamos cavucar mais fundo aí, tá bom? Deus abençoe, um beijo e até a próxima.